Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 29 de abril de 2022. Faltando um dia para a Assembleia Geral Extraordinária que pode definir as alterações estatutárias e assim abrir as portas para a SAF Vasco, obviamente você está no plantão judiciário, porque falando em votação no Vasco, você já fala em demandas judiciais. Você quer saber os detalhes daquelas demandas que já foram apresentadas? Venha comigo logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca e hoje você está no plantão judiciário do Maca. Mas antes de falar da justiça, vamos falar da bonita festa e em homenagem ao Roberto Dinamite. Quando falo em estátua, eu fico sempre com o pé atrás, porque normalmente estátua fica feia. Mas a do nosso maior artilheiro, Roberto Dinamite, merecido. Eu gosto dessas homenagens com as pessoas vivas. Ficou muito bonita, ficou ali perante a torcida, olhando para a torcida, como se estivesse agradecendo, marcando gol, comemorando. Eu, particularmente, sou favorável a isso. Poderiam fazer um jardim de estátuas ali em São Januário, porque ídolos é o que não falta no Vasco da Gama. Fazer aqueles pedidos tradicionais, porque isso muito nos ajuda. Então, meus amigos, se vocês querem saber de tudo que está acontecendo no Poder Judiciário envolvendo o Vasco da Gama, venha ao Maca Vasco, compartilhe este vídeo, larguem o dedo no like, que muito nos ajuda a subir este vídeo no YouTube. Meu Deus, inscreva nesse canal para você ficar sempre ciente das notícias do Gigante da Colina, bem como aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Maca Vasco. Mas vocês já sabem, às 7 horas da manhã, para acompanhar seu café da manhã, os tradicionais vídeos do Sérgio Maca com as nossas opiniões, nossas críticas e nossas notícias sobre o Vasco da Gama. Vamos lá falar então das demandas judiciais envolvendo a AGE que ocorrerá no dia 30 de abril. Lembrando, sempre vale lembrar, sempre vale fazer esse adendo. Essa AGE é para determinar SAF? Não, não é para determinar SAF, não é para votar contrato da 777 Partners. É apenas para você alterar o estatuto societário do VAR para permitir ali uma constituição de uma nova pessoa jurídica para controlar o futebol. Ok? É isso que a gente vai votar no sábado, dia 30 de abril. Só que envolvendo isso, envolvendo a AGE, sempre há demandas judiciais tentando suspender esta votação com alguns argumentos, e aqui eu vou trazer para vocês. E depois, a liminar pode ser proferida mesmo sem ouvir o Vasco da Gama? Com certeza, preenchidos seus requisitos, o de fomos bonius, de periculo e mora, aí são os brocados latins, né? Falando que se a pessoa tem um bom direito e realmente é um perigo iminente ali, como uma votação de uma Assembleia Geral, pode ser sim que o juiz dê algo neste sentido. Vai conceder? Temos que ver os argumentos trazidos pelas partes, ok? Aqui a gente vai falar sobre a primeira ação, e aqui até eu falo quem são os autores, é o Everton e Walter Brito. Você com certeza já os acompanha em algum canal de YouTube aí. Qual foi o ponto-chave do argumento da demanda judicial dos irmãos Britos, assim podemos chamar? Aqui até lerei uma parte. Abre aspas para a petição inicial dos doutores Walter e Everton Brito. Incerteza e instabilidade que pairam sobre a direção do clube, sentada em decisão liminar que pode ser modificada em qualquer tempo. Aí eles fazem um adendo. Não é só o presidente Jorge Salgado, mas sim todo o corpo dirigente do Vasco. Eles alegam que uma liminar não pode ser concedida quando um dos seus efeitos pode ser irreversível. Então eles alegam que ao Vasco alterar seu estatuto social e assim constituir uma SAF do futebol,
Este ato é irreversível. Então, eles pedem a suspensão da Assembleia Geral para que um juiz determine uma limitação no poder da liminar ali conferida, porque eles reclamam sobre a validade das eleições do dia 14 de novembro de 2020, as eleições online, que permitiu o Jorge Salgado e a sua diretoria ali conduzir o Vasco da Gama. É nesse sentido que eles falam. Eles falam o seguinte: olha, a direção que está lá, meu irmão, ele está para uma liminar que pode cair a qualquer momento. Se cair a qualquer momento, eles já vão ter feito a besteira, ou eles já terão vendido o Vasco da Gama e agora não dá para voltar atrás. Então, por favor, para com esta parada aí. Resumindo, é isso. O Vasco da Gama já se manifestou, obviamente, contrário a essa tese. A juíza determinou que este processo fosse remetido para o juiz. Aí você tem que relembrar que um juiz que se declarou suspeito, o outro foi declarado suspeito, então está com um terceiro juiz já, mas o juiz que conferiu aquela liminares lá do falso de Aços. Este processo está nesse momento parado, particularmente. Não sei se virá alguma decisão nesta sexta-feira, porque você tem que respeitar todo um trâmite, pegar o processo que foi distribuído para um cartório, para um juiz e passar para o outro. Resumindo, é isso. Então não sei daí se vem. Também se não vier uma decisão agora, o processo pode ser determinado distinto, porque de nada serve. Então acredito que eles possam estar correndo atrás aí, pelo menos, para que vier alguma decisão neste caso aí. Agora, meus amigos, vamos analisar umas 4 ou 5 outras demandas judiciais apresentadas por diversos sócios do Vasco da Gama, cada uma alegando um ponto que vale a pena sempre trazer para vocês para os seus conhecimentos. Antes, acho que faço um convite, meus amigos. Obviamente, inscreva-se neste canal, dê o like neste vídeo e venha à live hoje às 15 horas da tarde no Tribunal Esportivo do Maca para analisarmos estas demandas judiciais e outras que poderão ser distribuídas no decorrer de sexta-feira. E mesmo, será que já vai ter alguma liminar? Mas agora, meus amigos, vamos analisar então estas demandas judiciais. Um sócio do Vasco da Gama alegou que todo o processo não respeitou um contraditório ou ao menos um debate maior sobre as alterações estatutárias. Uma matéria tão importante ao Vasco da Gama, inclusive esta demanda judicial lembra aquele fato com o Sérgio Frias, que lhe foi impedido de falar, porque já teria falado os 4 outros conselheiros, e quando 4 conselheiros falam sobre uma mesma matéria, não precisa estender maiores discussões. Ao meu ver, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, foi muito deselegante nesta reunião, porque uma matéria tão importante que vai definir o futuro do Vasco para uns bons longos anos, todos os conselheiros, obviamente que não seriam os 30 ou 150 que já ali estavam presentes, poderiam falar. Faltavam 3 conselheiros, era o Sérgio Frias, mas os outros 2, ao meu ver, teria que ter dado voz, sim, a estes conselheiros falarem. Enfim, eu também acho que não foi um debate tão acalorado, ou pelo menos assim, tão proveitoso do Vasco da Gama sobre essas alterações estatutárias. O próprio Vasco não vem aos seus sócios expor o que vai afetar ou não essas alterações. As pessoas só sabem que é o seguinte: são aquelas alterações que vão possibilitar a SAF. Acabou. É só isso? Não, não é só isso. Coube aos outros youtubers ou jornalistas expor aos sócios. O próprio Vasco se delimitou a ficar calado nesse sentido, em uma reunião bem resumida ali ao Conselho Deliberativo. Eu acho errado. Em um outro processo judicial, já há uma manifestação, inclusive, do Vasco da Gama. E esta demanda é muito interessante porque ele aponta pontos objetivos do Estatuto aos quais todo o processo que levou a Assembleia Geral a votarmos as alterações estatutárias não foram respeitados, tais como um quórum mínimo para iniciar a reunião do Conselho Deliberativo, que teria que ter metade mais um, isso não teria sido respeitado. Não teria sido respeitado uma lista estatutária quando o presidente Carlos Fonseca inclui mais uns 11 conselheiros para suprir as vagas dos beneméritos. E bem como, acho que é o ponto importante, ao qual já nos manifestamos aqui, segue o link para futuramente você ver este vídeo também. Conselheiros inadimplentes votaram, não só votaram,
como apresentar a maioria das emendas às alterações estatutárias. E aqui estamos falando, obviamente, do Júlio Branco, que eu acho que é o nome, um agente político muito importante do Vasco da Gama, o que não vai votar na Assembleia por estar inadimplente. Não sei se ele estará no calabouço no sábado ali representando sua chapa, mas eu acho que ele tinha que ser cobrado, sim, pelos participantes da chapa. Como é que você vai deixar de votar na Assembleia? E você apresentou emenda, será que você podia apresentar emenda? Esta demanda judicial discute, inclusive, isso, que conselheiros inadimplentes não poderiam votar. Sendo assim, a demanda judicial, obviamente, pede a anulação que esta Assembleia Geral seja postergada até a apreciação desses pontos. Uma outra demanda judicial pega por analogia, como a gente fala, e ela fala o seguinte: o Tribunal de Justiça, lá no rival, naquele rival, você determinou eleições presenciais, respeitando o estatuto do rival. Inclusive, o contexto pandêmico já se encerrou, tanto que a gente já teve samba, já tem futebol, já teve show, temos uma eleição presencial. E o estatuto do Vasco continua não contemplando a eleição híbrida. E aquela lei federal que lá permitia ou possibilitava ao clube ter eleição híbrida era respeitando o contexto pandêmico. Como ele não tem mais, tem que ser respeitado o estatuto. Sim, teria que fazer uma eleição presencial para poder deliberar e aprovar a possibilidade de uma eleição híbrida. É uma loucura? Mas é o que está no estatuto e isso tinha que ter sido respeitado. O Otto de Carvalho, presidente da Assembleia, falou que a eleição híbrida já está presente num regimento interno da Assembleia. Não localizei esta alteração. A própria demanda judicial fala que também não localiza esta alteração, mas, ao meu ver, não é um regimento interno de uma Assembleia alterada que vai se sobrepor ao estatuto da associação. Então, ao meu ver, tinha que sim esta eleição ser presencial para prever e aprovar a alteração que prevê a eleição híbrida. Será que o juiz vai se manifestar nesse sentido ou não? Vamos aguardar aí também nesse sentido dessa eleição. Ainda não há manifestação do juiz. Por derradeira demanda judicial apresentada ontem à noite, de quinta para sexta-feira, um sócio que apresentou uma impugnação, ele está debatendo, e esse eu acho que é um ponto importante, onde eu ficarei muito atento para saber qual vai ser a opinião do juiz e se ele vai se manifestar. É sobre a lista. Porque ele quer saber maiores explicações, porque uma gama de sócios aptos a votar, remidos, em torno de 5.800, ele apura esse valor, olha, 5.800 foram excluídos da lista aptas a votar. E ele quer saber o motivo. Tem muito se vinculado e que esse motivo seria por falta de cadastro ou mesmo por falta de um e-mail, porque já que a eleição vai ser híbrida, você tem que ter um e-mail para você receber o link para votação, preencher os dados e tudo mais. Agora, no meu ponto de vista aqui do Marca Vasco e desta demanda judicial, ao meu ver é o seguinte: o voto é um dos maiores direitos de um associado, de um cidadão. Eu já me manifestei nesse sentido aqui. O Vasco sim teria que ter corrido atrás para regularizar esse cadastro. Haja visto que esse cadastro é tão importante que o impede de votar. Aí tem 2 pontos. A lista dos sócios aptos foi apresentada numa sexta-feira. O prazo de impugnação são de apenas 5 dias, começando no sábado, onde a própria secretaria tem um expediente reduzido. E se você tem que apresentar ou regularizar sua situação na secretaria, já fica reduzido o teu tempo. Tem domingo. Não seria melhor ter começado na segunda-feira? É discutido nesta demanda judicial. E, ao meu ver, é meio incongruente. Se eu defendo uma eleição híbrida para aumentar a possibilidade de sócios votarem, haja vista que um sócio no exterior ou os off-RIs vão poder votar, eu crio algum empecilho no meu cadastro, que se você não tiver um simples e-mail, eu posso cortar quase 6 mil sócios de votarem?
Ou seja, se eu estou aplicando um procedimento que vai me ampliar a possibilidade de outros votos fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil votarem, mas na minha lista, internamente, eu reduzo drasticamente o número de sócios aptos a votarem. Não era melhor ficar então da forma presencial, que o cara vai lá com uma carteira de identidade e vota? Olha como é incongruente, olha como eles estão sendo incongruentes com essa aplicação da votação híbrida. E isso, obviamente, no meu ponto, vamos ver se o juiz aceitará ou argumentará sobre estes fatos. Vamos analisar, mas eu acho que isso tinha que ter sido muito melhor explicado pelo presidente da Assembleia, Otto de Carvalho. Aliás, Otto de Carvalho, que participou da gestão Eurico Miranda, participou da gestão Alexandre Campelo, está há muito tempo no Vasco da Gama, sabe que deveria ter se explicado melhor porque tantos sócios foram tolhidos dos seus direitos de voto. Estas são as demandas judiciais por hora apresentadas tentando suspender, ou mesmo que a Assembleia ocorra, seus efeitos ficam suspensos até a regularização de todo o processo que ali leve. Vamos aguardar o dia de hoje. Eu já faço aquele convite para as 3 horas da tarde virmos aqui na live do Marca Vasco, no Tribunal Esportivo do Marca, para conversarmos, batermos um papo sobre as demandas judiciais e tentar explicar para vocês o que será votado amanhã ou não. Assim, meus amigos, deem um like neste vídeo. Tchau!